Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e hoje nós estamos aqui no nosso 28º dia que nós estamos pensando, fazendo uma devocional, meditando no que Deus nos fala na palavra de Deus no livro de Salmos. Então nós estamos ouvindo a voz de Deus em Salmos de esperança. E hoje eu quero ler um texto que é o Salmo 119, versículo 105. Esse texto é bem conhecido, Mas eu quero ler e comentar coisas importantíssimas que tem para as nossas vidas nesse Salmo 119, versículo 105. Esse salmo diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu olho para esse versículo do Salmo 119, eu me lembro lá da minha infância, Eu fui criado nos caminhos do Senhor, na igreja, e desde criança, na escola bíblica, na igreja, eu ouvia a leitura desse versículo, Quando nós tínhamos as chamadas escolas bíblicas de férias, eu sempre ouvia esse versículo sendo citado, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. O que nós encontramos de esperança nesse versículo? Tem coisa preciosa aí. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho aí, como é precioso nós entendermos isso. Eu queria também lembrar algo lá da minha infância, no início desse momento devocional, dessa devocional. Eu queria lembrar algo lá da minha infância que eu creio que vai nos ajudar na compreensão do que eu vou falar. Quando eu era criança, eu me lembro que meus pais me levavam na casa de alguns tios, alguns parentes nas férias. Então, meu pai sempre trabalhou como empregado, numa empresa. Quando ele tinha as férias, então nós viajávamos em família. Íamos para a casa de alguns parentes. E voltando lá atrás, você ainda encontrava em cidades casas, era comum ainda você encontrar muitas casas sem iluminação. Eu me lembro que nós íamos na casa de um dos tios, e eu gostava de ir lá, tinha muitos primos, eu brincava bastante com eles, mas eu me lembro que essa casa não tinha iluminação, não tinha iluminação elétrica como nós temos hoje. Então, durante o dia tudo tranquilo, mas quando chegava a noite, então eles acendiam algumas velas, algumas lamparinas, eles acendiam para que tivesse iluminação na casa. Só que aí chegava um momento que todos nós íamos dormir. E aí tranquilo, até aí tudo bem, Mas quando eu acordava de madrugada, eu ainda criança, quando eu acordava de madrugada, como aquilo era terrível para mim. Como criança eu acordava e quando eu tentava enxergar, eu não enxergava nada. Nada, absolutamente nada, porque estava totalmente escuro de madrugada. Hoje você na cidade, você dorme na sua casa, no seu apartamento, onde você estiver, mesmo que se apague todas as luzes da sua casa, normalmente tem uma luz lá na rua, que acaba de alguma maneira trazendo uma certa iluminação para dentro da sua casa, se você não tiver todo o isolamento da entrada de luz. Existem várias coisas, alguns aparelhos eletrônicos que você tem na sua casa, que fica lá uma luzinha lá acesa, que traz uma certa iluminação em casa. Mas imagina aquele tempo, numa região onde você não tinha iluminação pública, não tinha na casa, então você acordava de madrugada e você ficava assustado, porque estava totalmente escuro, você não enxergava nada. Mas quando alguém acendia uma luz, uma vela, que alguém acendia, uma lamparina, meus olhos se voltavam para aquela lamparina, se voltavam para aquela luz, e aí você se sentia seguro, você sentia que dava para caminhar, você sentia que dava para andar, porque tinha uma iluminação naquele lugar. Quando eu olho para esse texto, a palavra de Deus, ela diz que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que Deus está dizendo a mim e a você? Se nós não tivermos a palavra de Deus, se nós não estivermos ouvindo também o Senhor, o próprio Cristo, que é a palavra encarnada de Deus, nós temos a palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, a Bíblia é a palavra escrita de Deus que nós temos, e temos a palavra viva encarnada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que se apresentou como a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Mas se nós não tivéssemos a palavra de Deus, seria como esse exemplo que eu citei, de quando criança. Você estaria no meio de uma escuridão, de trevas, e você sentiria medo, você não saberia o que fazer, para onde andar, porque você estaria perdido naquela escuridão. Parece que quando está
tão escuro assim, dá a impressão que aquilo tem um peso, que aquilo é denso, dá a impressão que a escuridão é algo denso. Então, é muito difícil você estar na escuridão sem uma luz. Mas a palavra de Deus aqui diz que ela é a luz e que ela é a lâmpada. Deus está dizendo a mim e a você que nós não precisamos andar em trevas, que Deus é a luz. Então, quando você estiver em alguma situação, algum momento, que você está dizendo, olha, eu estou me sentindo uma escuridão, não sei o que eu faço, não consigo nem me levantar, não posso mexer porque há trevas densas em torno de mim, lembre-se que Deus disse, não, eu sou a luz. Se coloque sob a luz de Deus, que o Senhor vai acabar com essa escuridão que você estaria enxergando. Quero chamar a sua atenção para 2 pontos interessantes nesse versículo. Quando fala de lâmpada e quando fala de luz. Quando fala de lâmpada, a lâmpada ali no texto bíblico, ela é a lâmpada no texto bíblico é semelhante a essa luz da vela, uma lamparina. Então, voltando lá no texto bíblico, naquele contexto, no tempo que o Salmo foi escrito, você tem que imaginar que a lamparina era algo que você carregava na mão. Então ela tinha um combustível, um tipo de óleo, um azeite, que era o combustível para você ter uma chama acesa, como a chama de uma vela que nós temos hoje. Então perceba que a lâmpada que o texto está dizendo era algo pequeno que você carregava na mão. Não é um farol como nós temos hoje, um holofote, que você ilumina longe, ou farol de um carro, que você consegue iluminar longe. Não, era algo que você andava na mão e ele sempre iluminava o passo seguinte. Então, quando você dava um passo, aquela lâmpada iluminava o próximo passo. Aí você dava mais um passo e ela iluminava outro passo. Então, a palavra de Deus, primeiro quando ela fala de lâmpada, então ela se coloca como aquela que ilumina a nossa vida passo a passo. Existem situações na minha vida e na sua vida que Deus vai nos guiando passo a passo. Deus vai te ensinar e te mostrar, olha, dá esse passo. Aí você está ouvindo o Senhor, você está buscando o Senhor, você está em oração, você dá esse passo que Deus falou para você dar. Aí quando você dá esse passo, a palavra de Deus, o próprio Deus, te ilumina o próximo passo. E assim você vai. Então o que eu aprendo com a palavra de Deus é que eu posso ter essa palavra de Deus como uma lâmpada, ou seja, eu posso ter essa palavra de Deus como uma experiência diária na minha vida. Eu posso buscar o Senhor e confiar que dia após dia, cada passo que eu vou dar, Deus está me dando luz. Cada passo que eu vou dar, o Senhor quer me mostrar o passo que eu devo dar. Então, se coloca diante do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é essa lâmpada, é a lâmpada para os nossos pés. Então, creia que quando você lê a Bíblia, quando você ora e você escuta Cristo falando lá dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, que essa palavra de Deus, ela vai te guiar em cada passo que você precisa dar. Então você que está participando desse momento aqui, agora eu te digo o seguinte, você está precisando saber que passo dar? Saiba que Deus quer te dar isso. Você tem o Senhor, pode orar, pode ouvir a palavra, que o Senhor vai te mostrar o passo que você deve dar. Mas o texto também me fala de que é uma luz para os nossos caminhos. Tem a lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Quando fala de luz, agora não está falando da lâmpada. Lá no original, no texto bíblico, quando ele fala de luz, ele está falando da luz como a luz do dia. A lâmpada é para você usar à noite, para você dar passo a passo. A luz, aí é a luz do dia, que você enxerga tudo à plena luz. Então Deus está dizendo também que a palavra dele, que se nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, se estivermos ouvindo Jesus, que nós já temos de Deus uma visão como a luz do dia. A gente já consegue enxergar longe também. O que seria se enxergar longe? Você já sabe o futuro. A palavra de Deus diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. A palavra de Deus fala que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Ele vai fazer com que tudo termine para o nosso bem. Então você já tem, pela palavra de Deus, uma visão longa, como a luz do dia. Você já sabe onde vai terminar tudo isso. Você já consegue enxergar até as coisas que estão em torno de você, que parecem complicadas. Você consegue perceber que todas elas fazem parte de um processo, de algo que Deus está trabalhando para o nosso bem lá na frente. Então você consegue ter uma visão ampla e você já enxerga lá na frente e sabe que você está bem. Porque Deus já está lá no nosso futuro. E Deus já nos vê
como abençoados. Então a palavra de Deus diz que em Cristo nós já estamos abençoados nas regiões celestiais. Isso é ter uma visão ampla, isso é ter uma visão como a luz do dia, que eu já consigo saber que lá na frente, né, ou que em todas as situações que eu esteja passando também, eu sei que já estou abençoado. Então a palavra de Deus, ela é essa lâmpada para os pés, que ela vai me ensinar passo a passo as decisões que eu vou tomando, né, os passos que eu vou dando, mas ela também, ela é uma luz, como a luz do dia, e já me mostra que lá na frente eu estou abençoado. Guarda essa palavra, pensa nela e segue cheio de esperança que o Senhor é contigo. Amém.